Mateus capítulo de número 5, versículo de número 23 e 24 diz assim a santa palavra de Deus: portanto, se trouxeres ou trazeres, depende da sua versão, a tua oferta ao altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Deus, seja tu o palestrante nesta noite. Fale ao nosso coração, porque queremos ouvir esta porção da tua palavra. Ministra, que nosso coração seja uma terra fértil para receber a semente da tua palavra, que ela possa germinar e produzir muito fruto para a glória do teu nome. Amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Senta dando glória. Maravilha. Glória a Deus. Muito bem. Quero falar nessa noite sobre algo muito importante. Na semana passada, aprove ao Senhor que nós falássemos sobre relacionamento com Deus. Aprove ao Senhor que nós falássemos sobre 4 critérios que são fundamentais para se estabelecer um relacionamento com Deus. Falamos sobre o amor, sobre o respeito, sobre a fidelidade, sobre a comunhão. E hoje eu quero refletir junto com a igreja sobre um ato que só consegue praticar, sobre algo que só pratica quem de fato tem um relacionamento fundamentado em Deus. Eu quero falar sobre perdão e sobre reconciliação. É um assunto muito abrangente que, se eu fosse me aprofundar aqui da maneira que se deve, nós teríamos que fazer uma vigília. Mas eu quero aqui, em poucas palavras, tentar alcançar o objetivo daquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração para falar. Amém? Amém. Nós lemos na mensagem introdutória, na mensagem oficial, também em Mateus, no capítulo 18, que fala de perdão, que fala também das consequências de não perdoar. Ambos geram consequências. Tudo na nossa vida tem consequências. Que falamos, que praticamos, nossas escolhas, nossas decisões, tudo em nossas vidas geram consequências. Perdoar gera uma consequência. Não perdoar também tem as suas consequências. Existem muitas coisas, existem muitas pessoas que estão há tanto tempo dentro da igreja, estão há tanto tempo ouvindo as mensagens do Evangelho, pessoas que até mesmo trabalham na obra de Deus, pessoas que pregam a palavra, pessoas que são ministradas culto a culto, semana a semana, mês a mês, pessoas são ministradas pela palavra de Deus, mas são pessoas que ainda não compreenderam o sentido do perdão, pessoas que ainda não compreenderam o poder que tem a reconciliação. Repita comigo: reconciliação. Com mais fé para eu ficar feliz. Reconciliação é poderosa. No dicionário português, reconciliação significa restaurar, restabelecer relações entre pessoas desavindas. O que é isso, pastor? Pessoas brigadas. Portanto, reconciliação é fazer as pazes. E engana-se
quem acha que a reconciliação é somente do homem para com Deus. Tem pessoas que infelizmente acham isso, que a reconciliação, que o perdão é praticado de Deus para com o homem, do homem para com Deus. Não. E se nós observarmos a cruz propriamente, literalmente dita, se observarmos a cruz, nós veremos na cruz uma das principais mensagens, que é a reconciliação. Tem aí a imagem, Ana? Já está aí? Bota aqui para eu poder entrar aqui onde eu quero entrar, que eu não pretendo demorar. Assim que entrar aqui, me avisa, dá um ok aí. A cruz, ela tem muitas mensagens, mas uma das principais mensagens que me chama a atenção na cruz é a mensagem da reconciliação. E se você observar essa cruz, você vê que no madeiro, na vertical, é a reconciliação dos homens, Deus perdoando os homens e reconciliando ele consigo próprio. E na horizontal são homens perdoando homens, relacionamento pessoal. E é nisso que eu quero me apegar nessa noite. Queria que você prestasse muita atenção. Eu falei na semana passada que o nosso relacionamento com Deus, ele reflete de uma forma literal no nosso relacionamento com pessoas. Por quê? Pessoas que se relacionam bem com Deus, que têm intimidade com Deus, pessoas que têm uma vida constante diante de Deus, elas até sofrem ataques, se entristecem em dados momentos. A vida não é fácil para crentes e não crentes. A vida é difícil para todos. Então existem momentos que crentes também se entristecem, pessoas que têm vida com Deus, comunhão com Deus, também se entristecem. Existem momentos que acontecem. Mas normalmente, uma pessoa que se relaciona com Deus é uma pessoa que tem vida para dar. É uma pessoa que tem palavra para dar. Tá difícil, mas olha, persevera que Deus vai dar vitória. Olha, tá complicado, mas vamos se manter firmes, vamos manter ligados com Deus. Olha, tá difícil, mas não vamos abandonar a fé. Tá complicado, vamos permanecer. Uma pessoa que se relaciona com Deus, ela tá sempre falando das coisas de Deus. Ela tá sempre buscando renovo. Ela tá sempre vendo soluções em Deus que a solução do homem não dá. Agora, uma pessoa que não se relaciona bem com Deus, repara que ela é amarga. Até na alegria ela se entristece. Até o que é bom ela acha ruim. Até onde tem vida ela vê morte. O nosso relacionamento com Deus, ele literalmente reflete no nosso relacionamento com os homens. E aí você vai entender por que eu estou voltando no assunto da semana passada. Eu disse que o madeiro na vertical reconcilia um homem com Deus, e na horizontal transmite a mensagem de Cristo, que está lá na carta de Paulo. Paulo escreve aos Efésios no capítulo 4, versículo 32. Se você puder abrir, abra. Mas eu já vou fazer a leitura, que diz assim: antes, sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ou seja, o madeiro na horizontal representa o perdão, a reconciliação entre homens. Quantos estão entendendo? Diga amém. Isso reflete. É isso que eu quero trazer ao conhecimento da igreja. Fazer a igreja pensar, refletir que o perdão ou a falta do perdão
faz total diferença na vida do crente. Escute isso, eu vou repetir. O perdão, ou a falta de perdão, faz total diferença na vida do crente. E o que eu vou dizer agora é muito forte. Porque a falta de perdão do homem para com o homem, a falta de reconciliação do homem para com o homem, vai determinar, em outras palavras, a falta de reconciliação. Tirou a cruz? Não tira a cruz, não. A falta de reconciliação na horizontal vai determinar se o perdão que foi conquistado na vertical, na morte de Cristo, vai permanecer sobre nossas vidas. Como assim, pastor? Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Agora pode tirar a cruz, bota esse versículo 14 e 15 de Mateus, por favor. Como assim, pastor? Se eu não reconcilio com meu irmão, se eu não perdoo o meu irmão, o perdão que Jesus conquistou na cruz é revogado. Eu vou te provar isso na Bíblia. Mateus capítulo 14, versículo 15. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Não é isso, não é? Mateus 6, 14 e 15? Me assusta não, será que eu anotei errado? É isso mesmo. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. O 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Se eu não perdoo o meu irmão, Deus não me perdoa. As pessoas costumam dizer, eu já ouvi aqui na igreja, que o pastor só dá pedrada, o pastor só prega dando chinelada. Eu já tentei mudar a palavra, mas o que Deus tem na minha vida é isso. Deus, pode botar a cruz de volta, por favor, obrigado. Deus, Ele tem usado de misericórdia para conosco diariamente. Diariamente, o Senhor, Ele tem nos perdoado. E esse perdão de Deus, essa graça de Deus, nós não merecemos. Nós não merecemos essa graça, esse amor incondicional que o Senhor tem por mim e por ti. Olha para o teu irmão e fala assim, Ele te ama. Misericórdia, fala com mais fé, fala, Ele te ama. Esse amor incondicional que Ele tem por nós, nós não merecemos. Nós não merecemos essa graça. Portanto, entenda que o perdão de Deus na minha vida e na sua vida não é por merecimento. Não é porque você é bonitinho como eu. Não é porque você é atlético como eu. Não. Nós não merecemos. É tudo pela graça de Deus. E olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ai de nós, se não fosse a graça de Deus. Ai de nós. Aí eu entendo o que Paulo escreve em Romanos, no capítulo 3, dizendo que todos necessitam. Todos carecem dessa graça. Todos carecem dessa misericórdia. Paulo ensina a igreja em Roma: todos pecaram e destituídos foram, ou seja, não merecem esse amor de Deus. Muito pelo contrário, carecem dele, precisam dele, e ele nos dá sem medida. Você pode aplaudir o nome do Senhor.
Amados, entenda que a falta de perdão, de reconciliação, ela implica, ela bloqueia o fluxo da graça de Deus na minha e na sua vida. Guarde, se possível, anote. Se eu não me reconcilio, se eu não perdoo, eu interrompo, eu bloqueio a graça de Deus conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Eu vou falar de novo de Mateus 18, 23, que nós lemos na mensagem introdutória. A mensagem, ela ilustra que um rei, ele foi ajustar contas com seus servos. Olha para o teu irmão do lado de novo. Eu ia deixar passar, mas não vou. Olha aí para o teu irmão do lado. Olha para o Marcondes. Ele é feio, mas dá para olhar. Olha para ele. Olha para o teu irmão e diz assim: olha, nós vamos prestar conta de tudo. Até daquilo que nem sua mãe viu, até daquilo que seu pai não viu, até daquilo que você fez no oculto, que seu marido não sabe, que sua esposa não sabe, você vai dar conta. Ei, até das suas palavras você vai prestar conta. A Bíblia diz que até as nossas palavras vamos ter que dar conta no dia do juízo final. Vamos dar conta de tudo. E essa mensagem da introdutória, que eu preparei propositalmente para inserir na ministração da palavra, ela fala de um rei que veio prestar conta com os seus servos. E neste acerto de conta, trouxeram um servo que tinha uma dívida impagável. O texto vai dizer que ele devia cerca de 10.000 talentos. Naquela época era uma fortuna. Alguns estudiosos aí, eu e o Marcondes, o pessoal que estuda, me ajuda se eu errar. Alguns estudiosos acreditam que um talento correspondia aproximadamente 20 anos de trabalho. Você imagina 10.000 talentos. Era o que aquele homem devia àquele rei. Era muita grana. Era uma dívida impagável. E aí o rei, por ele não ter condições de pagar a dívida, o rei fala: olha, pega os bens, a esposa, os filhos, vende tudo para poder quitar a dívida. Então aquele homem desesperado, ele se lança, a Bíblia não diz, eu estou aqui conjecturando, ele se jogando aos pés do rei, suplicando e pedindo: por favor, não faça isso, tem compaixão de mim, olha, me dá mais um tempo, tenha paciência, eu vou lhe pagar. A súplica dele foi tão profunda que moveu o íntimo do rei. O rei foi movido de uma íntima compaixão. E o que é que o rei faz? Tudo bem, pode ir embora, tua dívida está perdoada, você está pago, fica sossegado, vai em paz, você não deve mais nada. Aquele homem sai dali e no meio do caminho ele encontra alguém que lhe devia. Ele devia 10.000 talentos. Ele tinha uma dívida impagável. Mas a pessoa que devia aquele homem, devia a ele 100 denários, 100 dinheiros, que era o equivalente a um dia de trabalho. Olha a diferença. Olha a diferença. E aí ele pega aquele homem, com todo respeito, pastor, e sufoca aquele homem, paga o que deve, tá me devendo, caloteiro, 71. Eu vou falar com o pastor Júlio que você tá me devendo.
toca aquele homem, cobrando a dívida. E aí a pessoa fala assim: por favor, a mesma fala que ele teve para com o rei, o servo teve com ele. Tem paciência comigo, eu te suplico, me perdoa. E aí ele pega aquele servo e lança na prisão, até que a dívida fosse paga. Só que nós vamos prestar conta de tudo, repita, vamos prestar conta de tudo. Esta parábola, ela é tão forte, que chega a me constranger. Porque quando Jesus faz essa ilustração, ele fala que o reino de Deus, se ele ilustra o reino de Deus, então o rei é o próprio Deus. Quantos concordam, diga amém. O rei representava o próprio Deus. E a alusão que eu faço, trazendo para os nossos dias, é que assim como esse homem que não perdoou, que devia 10.000 talentos, a nossa dívida diante de Deus também era impagável. E aí eu vou repetir: ai de mim se não fosse a graça salvadora de Jesus. Assim como aquele homem, pastor Fernando, a minha dívida e a sua dívida também era impagável. Mas Deus, o Rei, na pessoa de Jesus, disse: não se preocupa não, Diego, tetelestai, está pago, está consumado, eu te remi, eu te gerei, eu paguei o preço, você está livre, você está liberto, você está curado, não tem mais bloqueio, porque eu paguei o preço por você. Aleluia. Só que essa graça, esse perdão que nós não merecemos, ele tem uma condição. Que isso, pastor? Ele tem uma condição. Muitas das vezes nós abrimos mão desse favor imerecido, dessa graça imerecida. Abrimos mão do perdão divino e nos aprisionamos a mágoas, a ressentimentos, a sentimentos destrutivos. Entenda, querido, que a falta de perdão, a falta de reconciliação é uma prisão. Repita comigo: prisão. A falta de perdão, a falta de reconciliação te aprisiona. Você não vive mais a tua vida, você vive a vida do outro. Você vive a vida do outro. Ninguém pode chegar perto de você e falar assim: ô Edivaldo, rapaz, você não sabe o que o Cleiton me fez, rapaz. Ele pagou 7.000. Você já não vive mais de você, você vive os outros. Você já não tem mais a tua vida, você passa a viver a vida dos outros. Porque a falta de perdão, o ressentimento te aprisiona. Te aprisiona. Eu costumo dizer um jargão que eu aprendi, e eu costumo muito falar sobre ele. A pessoa que guarda mágoa, que tem ressentimento, é a pessoa que toma um copo de veneno, desejando que quem lhe fez mal morresse, quando na verdade quem está morrendo é ela. Essa é a ilustração de quem guarda mágoa, de quem não perdoa. Entenda que existem
pessoas que não conseguem dividir o mesmo espaço. Tá na nave da igreja, se o irmão que ela não gosta ou que fez algo para ela senta do lado, ela dá um jeito de trocar de lugar. Não consegue dividir. Aí eu te pergunto, se você não consegue dividir a cadeira, né, na igreja, como vai dividir o céu? Ou você acha que Deus vai criar um céu para grego e outro céu para troianos? Deus vai criar um céu para os ingleses e um céu para os portugueses? O céu é um só, meu irmão. É você e eu que temos que nos relacionarmos bem com Deus, e a consequência desse relacionamento com Deus vai refletir no meu relacionamento com meu irmão. O motivo de haver fofocas, de haver intrigas, dissensões, divisões, facções dentro da igreja é um só: falta de relacionamento com Deus. Porque quem ganha tempo se relacionando com Deus não perde tempo fazendo fofoca de ninguém, nem falando da vida de ninguém. Ganha tempo lendo Bíblia, orando, jejuando, buscando. Tem pessoas que vão sair daqui desse culto e vão falar mal do culto lá fora, porque não gostaram da palavra, porque achou pesada. A palavra não é minha nem sua, é de Deus. Se eu estiver falando aqui algo que Deus não queira, Ele me mata aqui em cima do púlpito. Ele fecha a minha boca, como fez com Zacarias. Zacarias não acreditou que a mulher pudesse dar a luz. Não acreditou não? Então tu vai ficar cego. Tua vista só vai abrir. Tu não vai falar, não vai ver, não vai fazer nada. Só vai acontecer depois que estiver no teu colo, quando você vê a promessa cumprida. Esse é Deus. Esse é Deus. A falta de perdão, ela tem aprisionado muitos crentes dentro da igreja. Só há um céu, meu irmão, e eu vou para lá. Eu estou rumando para lá. Eu estou remando para lá. Eu estou buscando ir para lá. Essa é a minha meta. Eu não tenho meta de encher a igreja. Minha meta é ir para o céu. Não tenho meta de ser o melhor pastor ou de dirigir igreja. Eu quero ser salvo. Antes de ser pastor, eu quero ser salvo. O que adianta ser pastor e pregar no colo do capiroto? Quero ir para o céu. Olha para o teu irmão. Fala para ele assim, ó, para de perder tempo. Libera perdão. Busca reconciliação. Talvez você está aqui e você fala assim: pastor, o senhor está falando que eu tenho que perdoar, porque o senhor não sabe o que ele me fez. O senhor está por fora. O senhor não sabe o quanto eu sofri na mão dela. O senhor sabe o quanto eu sofri na mão dele. O senhor não sabe o que ele me fez. Está falando para perdoar que o senhor não está na minha pele. Pessoas que pensam isso. De fato, eu não sei qual foi a ofensa com que te ofenderam. Eu não sei o que fizeram contra você. Eu não sei o que falam de mim, o que fazem contra mim. Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei: que nada que alguém possa fazer contra mim supera os pecados que eu já cometi diante de Deus. E mesmo assim, Ele me perdoou. Se Ele me perdoou, quem sou eu para não perdoar? Se Ele não me apontou, quem sou eu para apontar? Eu vou repetir. Quando eu não perdoo o meu vizinho, o meu irmão, a minha
esposa, o meu marido, o meu filho, o meu pai, a minha mãe, quando eu não perdoo, o perdão conquistado na cruz é revogado. Quantos entendem? Diga amém. Tem pessoas que estão doentes e não sabem. Vão ao médico, fazem exames, não descobrem o que tem. Falta de perdão. Pessoas que são depressivas, sofrem de amargura, de tristeza, choram, não sabem nem por que estão chorando. Porque a mágoa, o ressentimento, tem suas raízes. A mágoa, ela gera essas raízes de amargura. A pessoa fica depressiva, fica angustiada. A falta de perdão, ela provoca isso. É uma prisão que faz brotar mágoa, ressentimento, angústia, enfermidades físicas e espirituais. Pessoas morreram espiritualmente porque estão ressentidas, porque não buscaram reconciliação, porque não liberaram perdão. Estão morrendo espiritualmente. E muitas das vezes achamos que só precisamos perdoar quem merece. O senhor não sabe o que ele me fez? Ele não merece perdão. Olha, gente, o maior exemplo de perdão que eu tenho na minha vida é o exemplo da minha esposa. O maior exemplo de perdão que eu tenho na minha vida é o da minha esposa. Minha esposa, o Espírito Santo, através da vida dela, fez ela ter a capacidade de perdoar quem a fez mal, quem a molestou. Quando eu tomei conhecimento dessa história, que eu vi ela falando em épocas festivas, até abraçando a pessoa, pastor, é difícil de entender. Sou ser humano. É difícil de compreender. Mas ela é o meu maior exemplo de quem perdoa. De como funciona o perdão. O perdão não é por merecimento. Não é. O perdão, a reconciliação, não é um benefício, não é favorecer quem fez mal, quem ofendeu. Não. O perdão, pensa no perdão como cura. Pensa na reconciliação como libertação, como quebra de cadeias, de correntes. Pensa no perdão como alívio, pastor Fernando. Pensa no perdão como a retirada de uma carga. Porque o perdão cura tanto quem libera quanto quem recebe o perdão. É isso que Jesus está querendo nos ensinar. Porque às vezes nós potencializamos demais o defeito das pessoas e esquecemos dos nossos defeitos. Nós somos mestres em enxergar defeitos. Eu lembro do meu período onde eu transitava do ministério que eu era para a Assembleia, e eu não queria mais pastorear. Eu não queria mais, eu estava decepcionado, eu não queria mais. Mas aqui estou. Mas o Júlio Carne, o Júlio Pessoa, eu não queria mais. E eu lembro perfeitamente
palavras que saíam dos meus lábios. Nunca mais boto meu pé dentro da igreja. Mas com o passar do tempo, quando a minha esposa, eu estava conhecendo ela, ela falou assim: olha, para ficar comigo você tem que ir para a igreja. E eu comecei a ir na assembleia, falei, logo assembleia. Difícil da adaptação. Mas eu me recordo que eu entrava na igreja, eu não cultuava, eu só criticava. Criticava quem cantava, criticava quem pregava, criticava a igreja. Tudo eu via defeito, porque o problema não estava na igreja, o problema estava em mim. Estava em mim. O problema não estava em quem canta, porque Deus não precisa de voz bonita para o Espírito Santo se manifestar. Deus precisa de adorador de coração limpo. Deus não precisa de teólogo para revelar a palavra. Deus precisa de vaso que se consagre, que se comprometa em pregar o que Deus manda pregar, não o que pessoas querem ouvir. E eu não tenho compromisso em massagear ego de ninguém. Se quer Jesus, amém. Se não quer, vá. Vá. Depois que eu entendi, quando Jesus disse assim, olha, não des pérolas aos porcos, mudou a minha vida. Jesus não é qualquer coisa para eu ficar enfiando na goela de ninguém. Quem conhece a Jesus sabe quem Ele é e o quão importante Ele é. Então eu entrava na igreja para ficar reparando. Teve uma vez que eu cheguei a me desentender com a minha esposa, porque eu estava dentro da igreja e eu não gostei do quem estava pregando. Não vou falar o nome, que até os meninos conhecem, mas já sabem quem é. Eu não gostei de quem estava pregando, eu estava ali, eu falei assim, eu vou embora. Olha o que esse cara está falando. Eu vou embora. E ameaçava a levantar, você vai ficar aqui. O problema não estava em quem estava pregando, o problema estava em quem estava cultuando. Porque Deus, Ele usa as pessoas da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. É dele a palavra, não é minha. Tem pessoas que estão doentes, elas não conseguem ver Jesus em nada. Olha para o louvor, critica. Olha para o pastor, critica. Olha para o jovem, critica. Faça uma autoanálise na tua vida e vá se tratar. Vai buscar cura em Deus. Pessoas que se apostatam da fé, pessoas que abandonam a fé, que largam Jesus por causa do pastor, porque disse não ou porque não agradou. Ora, quem sai da igreja por causa do homem nunca teve nela por causa de Cristo. Mágoas, ressentimentos aprisionam. Portanto, nessa noite, decida perdoar. Se tem que liberar perdão, decida, escolha perdoar. Porque se você não perdoar, Deus não te perdoa. Não sou eu quem digo, é a palavra. É a palavra. E o texto que nós lemos em Mateus capítulo 5, versículo 23, vai nos ensinar que quando eu for ao altar, altar conota presença de Deus, é onde Deus está, é lugar de se oferecer oferta, sacrifício, adoração, amém? Então quando eu vou ao altar, apresentar uma oferta para Deus,
E preste bem atenção, oferta não é valor monetário, dinheiro. Quando você abre a sua boca para adorar, por isso que o pastor fica aqui, fica de pé, abre a sua boca, adora, porque adoração é oferta, culto é oferta, portaria é oferta, pregação é oferta, tudo que eu faço para Deus é oferta. E aí ele vai dizer, nós lemos capítulo 5, versículo 23, se você for trazer a sua oferta, e você se lembrar que teu irmão tem algo contra você, deixa de lado, não traz a oferta. Por quê? Deus não recebe adoração de quem não perdoa. Deus não recebe adoração de quem não busca reconciliação. Deus não recebe adoração de um coração cheio de mágoas, cheio de ressentimento. Ele te ordena, larga de lado essa oferta. A adoração reconcilia, perdoa, conserta, muda de atitude, muda de pensamento, muda de comportamento. Aí sim, traz a oferta. Eu vou te honrar, eu vou receber, eu vou multiplicar, eu vou te dar. É assim que Deus age. Não é porque nós muitas das vezes agimos sem princípios que Deus não tem princípios. Deus, ele tem princípios. Deus tem princípios. Deus não é antiético. Deus respeita a hierarquia. Se você não respeita a autoridade do seu pastor, você não está agradando a Deus. Se você não respeita a autoridade do seu líder, o departamento pode ter 3 integrantes. Se você não respeita a autoridade do seu líder, você não está agradando a Deus. Deus tem princípios. A gente pode não ter princípios. Não é lícito, deveria ter. Mas tem muitos que não têm. Mas Deus tem. Deus não abre mão de princípios. Deus não abre mão de princípios. E o perdão tem um princípio. Eu recebo perdão se eu perdoo. Se eu não perdoo, não tem perdão. Existem 2 pecados que eu encontrei, tem um terceiro, mas como eu não tenho base para falar, eu não vou falar. Existem 2 pecados que com certeza não há perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, está escrito. E não perdoar não tem perdão. Mateus 6, capítulo 6, versículo 14 e 15. Se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Eu posso ter a melhor exegese, hermenêutica, ser um teólogo formado, mas se o meu coração não liberou perdão, Deus não recebe nada que eu fizer. Você pode ser o melhor tecladista, baterista. Quem toca violão, que é violinista? É violinista? Melhor tocador de violão, é violinista, Ria? É? Melhor tocador de violão. Se o teu coração não libera perdão, Deus não recebe o teu serviço. Não recebe. Porque Deus tem princípios. Fala comigo. Deus tem princípios. Escolha perdoar. Agora entenda que se você escolher perdoar, quem perdoa não lança em rosto. Vou repetir porque teve pessoas que não pegou. Quem perdoa não lança em rosto. Eu já caminho para o fim.
Há quem diga assim: ah, pastor, eu liberei perdão, mas eu não tive amnésia. Quem perdoa, esquece. Não concordo. Amém. Quem perdoa, esquece. O profeta Miqueias escreveu no capítulo 7, versículo 18 e 19. Eu vou ler para terminar. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Perdoas a iniquidade e te esqueces das transgressões. Do restante da tua herança, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Versículo 19, isso aqui é tremendo. Tornará a ter compaixão de nós, aleluia. Pisará aos pés as nossas iniquidades, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Quem já perdeu uma aliança na beira da praia? Achou, Rian? Nunca mais vai achar. Tu imagina aquilo que é lançado nas profundezas do mar. Por isso que eu digo para você que quem perdoa, esquece sim. Não fica lançando em rosto, não fica remoendo, ressentindo. Eu já perdoei coisas que eu já abri a minha boca para dizer que não perdoaria. Mas perdoei. Porque se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Escolha perdoar. Guarda no coração, não. Busca reconciliação. Ei, quem pede perdão, quem busca reconciliação, não é quem está errado. Eu vou repetir, olha bem para mim. Estou aqui bem pertinho de vocês. Vocês verem como eu sou lindo. Quem pede perdão, quem busca reconciliação, nem sempre é quem está errado. E eu quero encerrar com um versículo. O autor do livro de Hebreus, que não tem autor, não conseguiram identificar quem escreveu o livro de Hebreus. O autor do livro de Hebreus, ele diz assim, se eu não me engano, no capítulo 12, Marcondes, me corrija se eu estiver errado. Ele diz assim: segui a paz com todos. Aí depois ele complementa: e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Quem pede perdão, quem busca reconciliação, não é quem está errado, é quem está seguindo a paz, é quem quer ver Deus. Não adianta santificar se eu não estou em paz com você, minha irmã. Não adianta santificar se eu não falo com você, minha irmã. Não adianta santificar se eu não te perdoei. Não adianta, eu posso tomar ceia todo dia. Seguir a paz com todos. Seguindo a paz, você vai ver Deus. Coloque sobre os seus pés em nome de Jesus.